Olá, o assunto de hoje é birra infantil. Qual foi o pai que nunca passou por uma situação de uma criança fazer escândalo, chorar, quando o pai nega uma determinada atividade, um determinado brinquedo ou algo similar? Isso é saudável? O que fazer numa situação como essas? Vamos conversar a respeito? Ao ouvir que a criança não pode ganhar um determinado brinquedo, o que seu filho faz? Grita, chora? E se ele estiver brincando no parque e chegar o momento de ir embora? As atitudes são similares? Você acha muitas vezes que seu filho está fazendo birra, ou isso é malcriação, ou ele é mal educado quando vê alguma criança fazendo uma coisa dessas no shopping? Aquele pai não sabe educar bem seu filho. Só que crianças até por volta de 6 anos, elas não conseguem controlar muito bem os seus sentimentos de raiva, de ansiedade, de frustração, de medo. E esta é a forma que elas têm para se expressar. É com choro, é com grito, é se jogando no chão. Então, dessa forma ela está dizendo: poxa, eu queria tanto aquilo, por que eu não tenho direito? Esta é a forma que ela aprende, pois ela ainda não consegue muito bem controlar os seus sentimentos. O desenvolvimento emocional é algo que acontece muito gradativamente. E para as crianças aprenderem esse desenvolvimento emocional, é preciso os pais tratarem a criança, ensinarem a criança a como lidar com essas emoções em momentos de frustração, de medo, de ansiedade, de desejo. Então, numa situação como essas, é natural a criança agir dessa forma, pois é a única forma que ela sabe. Mas o pai e a mãe precisam começar a policiar a criança e ensinar: você não pode agir assim. Quando eu puder, eu te dou determinada coisa, ou quando chegar um determinado momento, você ganha aquilo, e a criança começa a entender. No início, muitas vezes é necessário colocar de castigo. Esse castigo, o ideal é levar o tempo em que a criança, o tempo de idade em que a criança tem. Por exemplo, uma criança de 2 anos, coloca só 2 minutos de castigo. Depois abraça a criança, explica para a criança por que ela está ali no castigo. E depois daquela explicação, pronto, volta a brincar. Aos poucos a criança começa a entender que ela não pode. E na primeira situação em que o pai chama a atenção, a criança já consegue entender: eu tenho que parar de fazer essa birra, eu tenho que parar de agir assim. Antes de sair de casa, explicar para a criança: nós estamos saindo, mas se você agir de determinada forma, eu volto para casa e você perde essas brincadeiras, o passeio, ou seja lá o que for. É necessário também os pais ficarem muito atentos e não tentarem considerar que sempre é só uma birra infantil, ou a criança se torna agressiva, ou meu filho não tem controles. Nem sempre é uma situação em que o problema está na criança. Muitas vezes está com quem cuida dessa criança, numa escola ou com uma babá, e a criança, como ela ainda não consegue se expressar por falas, por outros tipos de atitude, ela começa a se tornar agressiva. Então, caso a criança fique agressiva apenas na escola
ou só em uma determinada situação, comece a tentar entender por que seu filho está daquela forma. Não o discrimine e não julgue logo de cara. Tente conversar com ele, assimilar qual é a situação. Quem sabe ele está precisando de uma ajuda, de um apoio, ou quem sabe até trocar a babá ou trocar de escola, pois aquela escola não está ideal para ele, não está adequada. Então tente entender qual o cenário. Não leve logo para a situação de que, meu filho está descontrolado. E no caso de que a criança começa a ser agressiva com ela mesma, ela começa a se morder, ela começa a bater a cabeça na parede, ela começa a se machucar. Isso acontece também e muito frequente com crianças até os 5, 6 anos. Ela sente uma raiva excessiva e a forma dela se expressar é dessa forma, se machucando. Ela também percebe que, se ela se machucar, os pais começam a se preocupar. Meu filho está se machucando, por que será? Fiquem atentos, se a criança se machucar dessa forma e sem explicação, sem motivo aparente, tente segurar a criança para ela não se machucar. Explicar para ela também que ela não pode se machucar. Esse momento de segurar a criança é o mesmo tempo da idade dela, ou seja, da mesma forma de colocá-la no castigo, sentada apenas para entender. Quando ela começa a se machucar, se morder, se bater na parede, se jogar no chão, segure a criança, não de forma agressiva, não tentando machucá-la, mas segurar para ela não se tornar agressiva consigo mesma. E também com alguns minutos apenas, e os minutos associados à idade da criança. Muito obrigada! Fica aqui o vídeo desta semana, espero que tenham gostado. Compartilhem com outros pais e curtam, caso tenham gostado. Sugiram temas também para as próximas semanas, pois só assim o vídeo fica interativo e muito mais emocionante para todos vocês. Muito obrigada, uma boa semana.